Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Este programa é uma produção da Rede Boa Nova de Rádio, emissora da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Você ouve a partir de agora Nossos Irmãos Animais. A apresentação: Irvênia Prada e Ivani Lima. Nossos Irmãos Animais. Olá a todos, estamos mais uma vez com o programa Nossos Irmãos Animais, um programa que entende que somos todos espíritos, somente em estágios evolutivos diferentes. E a gente começa o programa, como sempre, né, como fazemos habitualmente, falando do tratamento espiritual à distância, que acontece todas as segundas-feiras, entre 9h10 e 9h30 da noite. Né? Então, para quem precisar do tratamento à distância, é só mandar um e-mail para nós no marcelbenedete@terra.com.br, informando o nome do animalzinho, a idade, a raça, o motivo do tratamento, o nome do tutor, e o endereço, que sou eu mesma que respondo, orientando como proceder, tá bom, pessoal? E também esse e-mail serve para dúvidas e podem contar conosco para tudo o que precisar, tá bom? Tanto eu quanto a doutora Ivênia, a gente, para ajudar na melhor forma possível, né? Com certeza. E nós também agradecemos mais uma vez a toda a equipe técnica, né, a toda TV Mundo Maior, a Rede Boa Nova de Rádio, esse pessoal fantástico aí que nos ajuda sempre, né? Em especial a gente agradece ao Damião e a Guilmar, que estão mais ligados aqui com a gente, né? A eles a nossa gratidão por estarem sempre apoiando, sempre ajudando em tudo, né? Então que eles recebam a nossa gratidão e que Deus abençoe a
essa equipe técnica aí que tanto nos ajuda, né? Querida doutora Ivênia, bem-vinda. Oi, Vani, boa tarde, caros ouvintes. Espero que tenham passado uma semana, assim, bem tranquila, né? Como diz Emmanuel, sendo a saúde a perfeita harmonia da alma. Ivani, eu soube que uns dias atrás aí você não andou muito bem da sua coluna, você chegou a ficar hospitalizada e tudo, mas você estava em perfeita harmonia da alma, Ivani? Acho que não, doutor. Minha avó dizia uma coisa que é verdade, né? A gente passa a gente entra na entrada do Zenta, começa os ósseos, né? É a idade do condor, né? Condor aqui, condor ali. Mas, graças a Deus, na sua infinita bondade, existem os médicos que ajudam aí, e a gente vai levando e estamos aqui, em frente, né? Inteiras e em frente, né, doutora? E tocando a vida, né, Ivani? Porque essa da definição, esse conceito que o Emmanuel fala a respeito da verdadeira saúde, que é a perfeita harmonia da alma, ela traz um significado muito profundo, né? Porque, de modo geral, no cotidiano aqui, a gente fala que saúde é ausência de doenças, né? Assim que o povo, de modo geral, entende isso. A própria Organização Mundial de Saúde, há muitos anos, ela vem preconizando que a saúde não implica ela não implica na ausência de doenças do corpo vivo, porque isso é inerente a todo ser vivo, né? A nossa matéria, a matéria de que são feitos os seres vivos, ela é propícia à instalação de infecções, de processos degenerativos, né? De tantas parasitoses, tantas coisas. Então, é até esperado o nosso plano, né, de expiação e provas que a gente vivencie estados de doença do corpo físico, o que não significa que a gente não possa manter a nossa harmonia da alma, né? Exato. O que significa na mensagem de Emmanuel a verdadeira saúde. E eu lembro assim, de maneira muito forte, Vani, o testemunho que tem efetuado a minha irmã, né, que está na vigência de um sarcoma, é um diagnóstico grave, ela está há 1 ano já em tratamento aqui em São Paulo, no Hospital do Câncer, e ela tem tido uma demonstração de equilíbrio, de confiança na ajuda dos amigos espirituais, numa confiança de que estamos sob as bênçãos do Pai que nos criou, né? Que é uma coisa assim admirável, sabe? Admirável. Então, com certeza, doutora. E isso facilita para o plano espiritual ajudá-la também, né? Com certeza. Disposição de manter as portas abertas para a espiritualidade, né? A maneira como ela encara as coisas. Nossa, e esse é um exemplo, né, doutora? É um exemplo. E o impressionante, eu fiz um grupo de oração por ela, na família, né? E a Ivani até, de maneira muito gentil, se ofereceu para participar desse grupo, e então eu estou citando o caso dela porque a própria Ivani tem acompanhado esse testemunho que ela vem dando de que a verdadeira saúde implica na harmonia da alma, né? E até mesmo dentro dos conceitos da doutrina espírita, às vezes as doenças do corpo físico, as dificuldades, as deformidades, as frustrações, as ingratidões que acontecem na nossa vida, elas vêm como recurso, como instrumento lógico para o nosso espírito, né? Eu me lembro certa feita, caros ouvintes, que eu estou em Jaboticabal hoje. Aqui em Jaboticabal, há alguns anos atrás, a minha filha Cristiana disse: mamãe, amanhã tem uma palestra aqui num centro espírita de uma psicóloga espírita de Ribeirão Preto. O nome dela é a doutora Célia Jorge. E nós fomos assistir a palestra da Célia. E ela falou exatamente
nessa coisa que a vida nos oferece de vez em quando, como oportunidade de crescimento nosso, de amadurecimento do nosso espírito, né? Então ela disse, por exemplo, olha, vamos supor, ela usou esse exemplo, que a gente tenha dificuldade de perdoar, né? Então, de repente, a vida vai nos trazer oportunidades para que a gente faça o exercício do perdão. E ela perguntou para a plateia, né, que estava ouvindo, vocês poderiam dar exemplo de como a vida pode nos oferecer oportunidades para o exercício do perdão? Alguém disse lá, injustiça. Ela disse isso mesmo. Às vezes a gente pode passar por uma injustiça e a gente faz o quê? A gente reclama, não é? A gente fala, puxa vida, eu sou tão correta, eu sou tão honesta, sou uma cidadã cumpridora dos deveres, será que eu mereço isso? Acontece que desde lá de Sócrates, né, está escrito assim, aliás, Sócrates adotou essa frase, mas ela estava escrita já lá no oráculo de Delfos, o oráculo de Apolo, né, na antiga Grécia, que estava assim, conhece-te a ti mesmo. Então, às vezes, vem uma coisa dessa, como injustiça, e outra pessoa falou lá na plateia, ingratidão. Então, às vezes, nos acontece uma experiência de injustiça, de ingratidão, e a gente se revolta, a gente fala, mas que coisa, como a vida faz isso comigo, eu sou uma pessoa tão correta, tão honesta, olha que injustiça que eu estou sofrendo. Ou então a gente fala em relação à ingratidão, né? Tanto eu fiz por essa criatura, olha o que ele está me retribuindo, né? Quando, na realidade, nós estamos cegos para ver além das aparências, porque a vida está nos oferecendo uma oportunidade de trabalhar com uma dificuldade que nós temos, que no caso que ela exemplificou, é a dificuldade de perdoar, né? Então, essa saúde como perfeita harmonia da alma, de que nos fala Emmanuel, implica a todo momento em nós reconhecermos nas experiências que a vida nos oferece as oportunidades de aprendizado de coisas que ainda nós desconhecemos, né? Mas isso é realmente muito interessante, né, Ivani? E então a minha irmã, nesse exercício dela de saúde como perfeita harmonia da alma, ela está entendendo como espírita que ela é, convicta dos princípios doutrinários, ela está convicta de que, às vezes, esses males do corpo físico, eles vêm com uma outra finalidade, que não é fazer a pessoa sofrer, não é? Mas é o de oferecer à pessoa oportunidade, não só a própria pessoa que está passando por aquela doença do corpo físico, mas todos os que estão à volta dela, né? A família, as pessoas estão ajudando, os médicos. Então, existe todo um contexto em que a gente precisa ter a sabedoria de fazer a leitura do verdadeiro significado daquela ocorrência, né? Então, Ivani, em relação ao nosso tema de hoje, viu, caros ouvintes? Sempre a gente conversa, né? Eu e a Ivani conversamos sobre a temática que a gente vai desenvolver no programa. E eu sugeri para a Ivani, ela aceitou, a gente tratar de um assunto que eu cuidei no final da semana passada, no sábado, dia 18 de março. Eu tenho um programa de TV do NUVET São Paulo, que é Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade, ligado à AME São Paulo, Associação Médico Espírita de São Paulo, né? E esse programa, ele se chama AME Animais. Esse AME tem dois significados, né? De AME como Associação Médico Espírita e do verbo amar, né? AME Animais, vamos amar os animais. E a finalidade do programa é interagir com as pessoas que participam, o programa é ao vivo, às vezes ele é gravado anteriormente, quando há necessidade de agendamento. Mas ele interage, ele responde a perguntas, porque a finalidade do programa é sanar dúvidas, é permitir que os participantes façam comentários, né, façam perguntas sobre coisas que desejem fazer. E no último sábado, eu entrevistei
uma médica veterinária que foi minha aluna na USP, ela é formada em 1988, doutora Rita Garcia. Essa menina, desde estudante, ela deu trabalho, viu? No bom sentido, né? Porque ela contou, inclusive, a gente perguntou para ela que quando é que houve o despertamento nela dessa coisa de ajudar os animais, de ter piedade para com o sofrimento dos animais e tudo, né? E ela falou que já desde a graduação, porque ela falou que o primeiro impacto dela ao assistir às aulas foi uma aula prática de, se não me engano, de imunologia, não sei, uma coisa assim, em que o professor pôs uns uns ratinhos, assim, ali para fora, num recipiente, e todo mundo ficou, que gracinha, que bonitinho, daqui a pouco aplicou estricnina num, aplicou uma outra coisa para eles terem convulsão, né, para explicar o fenômeno da convulsão. Todos ficaram assim, meu Deus, mas por que pegar um ser que está normal, que está coitadinho aí, injetar estricnina? É só falar para a gente, olha, quando um ser vivo está sob a ação da estricnina, ele tem tais e tais efeitos no seu metabolismo, né? Bom, mas logo em seguida, ela disse que a classe ficou sabendo que na quarta-feira uma professora ia eutanasiar uma cabra para abrir o intestino dela e mostrar, porque era uma cabra que já tinha sido diagnosticada parasitose, então ela ia eutanasiar a cabra, abrir o intestino para mostrar os parasitas do intestino, assim, ao vivo e em cores, né? Oh, que coisa! Quando elas souberam, a Rita soube, uma outra aluna também, a Lúcia, que era bem assim do time, né? O que elas fizeram, Ivani? Roubaram a cabra. Quase foram expulsas da universidade. Porque quando elas estavam carregando a cabra para pôr no porta-mala do carro, alguém ali, o servente, viu e chamou a professora, e elas foram pegas no fragla, né? Foram pegas em flagrante, em delito. E aí foi comunicado o diretor, foi aquele alvoroço todo, quase que elas sofreram um processo de indisciplina, de insubordinação. A sorte delas é que o diretor, o doutor Panetta, muito acordado, né? Ele conseguiu conversar com elas e elas prometeram nunca mais nunca mais roubarem animais do laboratório, das aulas práticas e tal, né? Mas ela falou, inclusive, rindo, que foi uma promessa que jamais ela pôde cumprir, né? Porque sempre que possível elas boicotavam a prática de algum exercício em animais saudáveis. Bom, então foi indo, o tema do nosso programa foi Medicina Veterinária do Coletivo, e ponto era o título do programa, que animais estão dentro desse coletivo, né? E a gente pediu para ela explicar, afinal, o que era isso, né? Medicina Veterinária do Coletivo. Então ela explicou que, olha, Ivani, como tudo isso tem a ver com a doutrina. Vou ver se eu consigo logo fazer o link. Você veja bem, então ela disse, olha, a medicina veterinária do coletivo, ela está apoiada no conceito de saúde única. E esse conceito de saúde única, ele acabou aparecendo nos últimos anos. Aí, acho que uma década e meia, 2 no máximo. Por quê? O pessoal da área da saúde começou a perceber que não adiantava cuidar assim do ser humano separadinho, dos cães outro grupo, dos gatos outro grupo, porque nós convivemos, o ser humano convive com outras espécies de animais, né? Existem as chamadas zoonoses, que são doenças do corpo físico comuns a seres humanos e animais, como é o caso da raiva, da leptospirose, da tuberculose, da leishmaniose visceral, de parasitoses, de alguns tipos de câncer que são induzidos por agentes, né? Como é o caso de vírus e outras coisas. Enfim, então criou-se dentro da área da saúde, abrangendo o exercício de todos os profissionais da área da saúde,
o conceito de saúde única. O próprio Vinícius, você conhece, né, Ivani? O Vinícius, que é um médico veterinário, foi nosso aluno lá na USP, ele é formado há alguns anos. Assim que ele se formou, ele se interessou muito por esse conceito de saúde única, e ele fez no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, um curso sobre saúde única, dirigido a vários profissionais de várias categorias da área da saúde, para abordarem de maneira assim, de maneira mais ampla, né, esse conceito que envolve o tratamento dos animais, inclusive do ser humano, que também é um animal, né, com uma visão assim mais holística e não separadamente, como antes se fazia, né? Eu me lembrei até, quando a gente fala em saúde única, caros ouvintes, de um caso que aconteceu lá na faculdade veterinária, quando eu ainda era estudante. Chegou lá no ambulatório um papagaio. Antigamente era muito comum as pessoas terem o seu papagaio em casa, né? O louro, que o louro aprendia a falar, repetia as coisas que as pessoas falavam, aprendia a cantar, né? Chegou lá um papagaio com uma afecção respiratória. Bom, feitos os exames, o bendito do papagaio estava com tuberculose. Ai, tadinho. Quando acontece uma coisa assim, o médico veterinário tem que avisar as autoridades sanitárias da ocorrência da tuberculose no ambiente doméstico, porque a tuberculose é uma zoonose, repito, é uma doença comum aos seres humanos e aos animais, e a alguns animais. Então, informadas as autoridades sanitárias, foi feita uma avaliação junto às pessoas da família e outros animais, e 2 pessoas da família estavam também com tuberculosas, né? Então, a Rita, ainda nessa entrevista que eu fiz com ela no último sábado, ela falou dos indicadores, né? Que na medicina veterinária do coletivo, que envolve, portanto, esse olhar mais amplo em relação às várias espécies de animais, incluindo o ser humano, que coabitam no mesmo ambiente, né? Então, ela falou dos indicadores. Olha, Ivani, que coisa importante, né? Os indicadores de que alguma coisa não vai bem. Então, você veja bem, o fato de um papagaio ter sido levado ao ambulatório de uma faculdade veterinária e ter sido diagnosticado com tuberculose, levantou uma visão holística, ampla, em relação a todos os outros que conviviam com aquele papagaio. E assim, com muitas doenças, né, que acontecem, como é o caso, por exemplo, da leishmaniose visceral e da raiva e de tantas outras, né? Bom, então, esse conceito de medicina veterinária do coletivo está baseado no conceito de saúde única. Ivani, você acha que eu fui clara na explicação desse conceito aí? Você quer acrescentar alguma coisa? Porque você assistiu os 2 programas, né? Como sempre, a história foi perfeita, né? E isso mais do que nunca prova, né, doutora, o quanto nós somos irmãos dos animais, como diz Herculano, né? Com certeza, somos né? Irmãos dos animais pela carne e pelo espírito, né, doutora? Aliás, mesmo na biologia, nós estamos classificados dentro do reino Animalia, né? Dentro do reino animal. Eu falei, que bom, que é a mesma concepção espírita. Porque quando se fala em reino hominal, às vezes se fala como uma licença poética, uma coisa assim, mas a rigor não tem reino hominal. Tem fase hominal. O Herculano usava muito, mas como ele usava para diferenciar, e era uma linguagem, um termo filosófico, né? Dentro Só para diferenciar as fases, né? Porque tanto que no livro dos Espíritos, o nome do capítulo é os 3 reinos, não está os 4 reinos, né? Uhum. É o reino mineral, vegetal e animal, o qual nós fazemos parte justamente por sermos mamíferos. Isso é verdade mesmo, né? Bom, então, nessa abordagem que a Rita fez,
Então, a gente falou e ela explicou essa questão toda, né, ética dos animais e tal. Bom, então, a Paula, que é minha parceira na apresentação do programa, ela perguntou para a Rita o seguinte, ó, ela falou, Rita, você é formada em 1988 e acho que era aquela época ainda em que a famosa carrocinha, peraí, deixa eu ver, a famosa carrocinha, né, Ivani, ela jogava na Faculdade Veterinária e outros institutos de pesquisa uma grande quantidade de animais, com a justificativa, eles vão morrer mesmo, né? Porque o que era essa famosa carrocinha? Era o chamado CCZ, Centro de Controle de Zoonoses, que são as doenças comuns aos seres humanos e animais. O principal enfoque do CCZ era a retirada das ruas dos cães que viviam perambulando pelas ruas e que eram fonte de contaminação e de difusão da raiva, né? Naquele tempo, aí, há décadas atrás, a raiva ainda existia em cães e outros animais. Agora ela está praticamente erradicada, né? Ela está bem controlada, digamos assim. Bem, então, lá no CCZ, nessa época eu posso dizer, meus caros ouvintes, olha, com muito pesar, que ali pela década de 1970, por aí, até 80, a Prefeitura de São Paulo capturava nas ruas cerca de entre 400 e 500 animais, entre cães e gatos. Ficavam lá 4 a 5 dias para ver se alguém ia buscar, e depois, todo dia, tinha uma sala, vou falar bem depressa porque esse é um quadro horrível, uma sala onde os animais eram confinados e ali se fazia a retirada do oxigênio, fazia-se um vácuo, os animais morriam por agonia respiratória, né? Uma coisa terrível. Você imaginou que um instituto eutanasiar 400 a 500 animais por dia nessas condições? Os próprios funcionários entravam em depressão, alguns em alcoolismo, uma coisa terrível, né? Então a Paula perguntou para a Rita, Rita, você é formada em 1988, naquele tempo da sua graduação, ainda existia esse modelo do CCZ despejar lá na faculdade uma porção de cães que iam, alguns para técnica cirúrgica, outros para anatomia, outros para fisiologia e assim por diante. Ela falou que sim, né? Que sim, que isso infelizmente foi uma coisa que custou muito para mudar. Aí ela conta que ela, logo no começo dos anos 2000, acho que 2002, ela chegou a ser diretora do CCZ, né? Mas ela já chegou lá, estava havendo já uma mudança promovida por ONGs, né? Entre 1999 e o ano 2000, uma mudança, principalmente por atuação do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Assim, o que eles fizeram? Conseguiram doações, conseguiram arrecadar um montante de dinheiro para contratar médicos veterinários para eutanasiar os animais mediante anestesia, né? Então, cada veterinário, ele eutanasiava 10 animais com anestesia. Então, era assim, ia morrer, mesmo animais sadios e tudo, mas já era uma coisa menos mal do que aquele perverso modelo anterior de 400 a 500 animais morrerem em agonia respiratória naquela sala em que se produzia vácuo, né? Uma coisa terrível mesmo. Então, isso mudou hoje em dia. O CCZ nem se chama mais CCZ, é Centro de Saúde Única, uma coisa assim. E hoje em dia não se faz mais eutanásia de animais sadios, só de animais em que haja indicação do ponto de vista de orientação do Conselho Federal de Medicina Veterinária, né? Por exemplo, animais que estão na vigência de doenças infecciosas contagiantes, animais que estão politraumatizados, com fraturas múltiplas,
uma coisa assim, né? Mas não se faz mais eutanásia de animais sadios como se fazia antigamente. Então a coisa hoje está assim, bem melhor, né? Aí, caros ouvintes, eu quis fazer um link de princípios da doutrina espírita, né, com a atividade da professora Rita Garcia, porque agora ela desde acho que 2014, ela prestou concurso lá na Universidade Federal do Paraná. Ela é professora de bem-estar animal lá em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, né? Ela faz um trabalho extraordinário lá. Então eu disse assim para ela, olha, Ivani, você está aí com o Livro dos Espíritos? Estou sim, doutor. Vê a questão 724, por favor, que foi a que eu coloquei para a Rita. Essa questão é perfeita, né, doutora? Porque a 723 é que usam sempre para falar que pode fazer tudo, né? Essa questão, gente, é do Livro dos Espíritos, do capítulo 5, Lei de Conservação, né? De todo aquele livro quarto sobre as leis morais, né, doutor? Só quer que eu leia, doutor? Quero, por favor. A abstenção 724. A abstenção de alimentos, animais ou outros, como expiação, é meritória? Resposta dos Espíritos. Sim, se o homem se priva em favor dos outros, pois Deus não pode ver mortificação quando não há privação séria e útil. Ivani, dizemos que os que só se privam em aparência são hipócritas. Ivani, eu acho que tem diferença de ou tradução e de edição, que a 724 que eu tenho aqui, a pergunta é assim: no seu estado atual, o ser humano tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Porque a minha aqui, 724... Não, mas vê qual pergunta que é essa que tem esse enunciado, a pergunta. No seu estado enuncial, o direito ilimitado de destruição sobre os animais? Deve estar por perto aí, Ivani. Eu acho que deve estar sobre a lei de destruição, não é? Será que não, doutora? Será que eu me enganei do número? Eu não estou com o Livro dos Espíritos aqui. Porque a 724, tradução do Herculano, é essa, viu, doutor? Mas vamos à lei de destruição, porque isso aqui está falando da lei de destruição mesmo. Então, eu vou adiantar a pergunta enquanto você procura, depois você fala da resposta. Então, a pergunta diz assim: Kardec formula essa pergunta aos espíritos. No seu estado atual, o homem, estado atual, 734, doutor. É 34, né? Então, foi lei engano de destruição. meu. Então, a gente volta aqui, ó. É no livro terceiro, não sei, a questão é 734. Peço desculpa que eu me enganei. O homem tem direito ilimitado da destruição sobre os animais? Resposta dos Espíritos. Esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua alimentação e a sua segurança. O abuso jamais foi direito. É essa, doutora? E na sequência, acho que tem assim: a necessidade de destruição diminui entre os homens à medida em que o espírito supera a matéria, ponto e vírgula. É por isso que ao horror da destruição segue-se o desenvolvimento intelectual e moral. Deve estar noutra questão. Essa é a 733. Então tá bom, eu vou pôr aqui Livro dos Espíritos, 733 e 734. O 733 é: a necessidade de destruição existirá sempre entre os homens na Terra. É essa, né, doutora? É essa. E a resposta é: a necessidade de destruição diminui entre os homens à medida que o espírito supera a matéria. E é por isso que ao horror da destruição vê de seguir o desenvolvimento intelectual e moral. Olha que beleza. Então eu fiz um link colocando essas duas questões do Livro dos Espíritos para a Rita. Eu perguntei para ela: Rita, como professora da Universidade Federal do Paraná em Curitiba, em que medida você investe no desenvolvimento intelectual e moral dos alunos
para que desenvolvam respeito à vida e ao sofrimento dos animais? É esse o seu caminho? E ela respondeu de maneira maravilhosa, né, Ivani, como você acompanhou. Porque a Rita ela tem uma sensibilidade e ela usa um método que é fantástico, porque, de modo geral, nas aulas, o que a gente faz? A gente dá o conceito teórico de alguma coisa e exemplifica. Então, por exemplo, isso daqui é conceituado como sendo isso, por exemplo, tal. Ela faz o contrário. Ela reúne os alunos em vivências. Então, ela apresenta uma situação, ela vai à periferia lá, através de detectar, como é que ela fala, sinais indicativos de maus tratos dos animais, de sofrimento em algum elemento do coletivo e tal, né? Então, ela parte da vivência, aí ela vai reunindo os alunos e vai falar, bom, o que a gente pode fazer para melhorar? Que ensinamento nós podemos tirar disso, né? E ela vai, então, através da vivência, fazendo o desenvolvimento intelectual e moral dos alunos, para que eles cheguem a ter um comportamento, despertar em relação a um comportamento melhor, em relação a todos os elementos integrantes do chamado coletivo em medicina veterinária, né? Isso é tão interessante, caros amigos, que a Rita disse que hoje, através dessa medicina veterinária do coletivo, o médico veterinário, ele não é que ele vá se arvorar em fazer exercício legal da profissão de assistente social, de outras profissões assim que têm objetivos específicos, né? Mas ele fala que o médico veterinário é da responsabilidade dele, ao perceber sinais indicativos, né, de que haja, por exemplo, violência doméstica em relação à criança, em relação à mulher, através da violência dos animais, ele é obrigado a comunicar os outros profissionais da equipe, porque a equipe que trabalha com medicina veterinária do coletivo, ela é multidisciplinar. Então, por exemplo, Ivani, hoje já existe, até eu mesmo lá no Medvesp, na Faculdade Veterinária, que é um grupo que eu coordeno lá, eu convidei há algum tempo um major, e ele fez uma tese de mestrado na polícia científica. Ele fez um retrospecto das ocorrências de violência contra animais. Às vezes, ele falava assim, que a violência contra pessoas é tão grande que você está atendendo 5, 6 simultaneamente, vem uma denúncia de agressão contra animais, e eles nem tomam um conhecimento, né? Mas ele falou que ele começou a perceber que a violência contra animais no meio doméstico é um sinal indicativo de violência contra pessoas frágeis, principalmente mulheres e crianças. Então, ele resolveu, como tema de dissertação do mestrado dele, fazer uma retrospectiva das ocorrências de casos em que houve a denúncia de maus tratos em relação a animais no ambiente doméstico, né? Ivani, ele acabou concluindo na tese dele, porque depois, cada caso, ele foi ver o desdobramento disso e sempre, não é de vez em quando, sempre existia também ocorrência de violência em relação a seres humanos desse coletivo, principalmente os mais frágeis, que são crianças e mulheres, né? Às vezes até idosos. Então, ele fez essa denúncia frente à estrutura organizacional da polícia, e eles, então, colocaram como sendo obrigatório o acolhimento de casos que denunciavam violência contra animais, como indicativos de violência doméstica contra seres humanos também. Então, olha que coisa extraordinária, né?
Então a Rita contou alguns casos, um deles foi assim. Você lembra esse caso, Ivani, que ela viu lá que o cachorro estava magro, esquelético, assim, com todos os sinais de desnutrição, e ela perguntou, você lembra? Lembro, sim. Então, não, e que ela contou que eles foram verificar, né, para ser mais breve, e perceberam que a falta de alimentação era da família, não era só do cachorro. A família estava em dificuldade, né? Não tinha nada para comer em casa. Porque ela foi atender o cachorro, né? O médico veterinário. E ela chegando lá, ela viu o cachorro. Então ela perguntou para o moço lá da casa: esse cachorro comeu hoje? Você deu comida para o cachorro? Ele falou: sim. Então, olha a estratégia que ela usou. Ela disse assim: então pega mais um pouco dessa comida e dá para ele agora, que eu quero ver a maneira como ele vai ingerir essa comida. Quer dizer, foi um mero recurso, aquela coisa. Ele se enfiou lá para dentro, não voltava mais. Depois de muito tempo, né, Ivani, que ele veio e disse assim: olha, eu vou falar a verdade para a senhora, não tem comida aqui, nem para cachorro, nem para gente, nem para criança, nem para ninguém. Então, ela percebeu que o fato do cachorro estar naquela situação não só denunciava que o cachorro não tinha comido, como era um indicativo de que nenhuma pessoa da família tinha se alimentado naquele dia. O que ela fez? Você lembra, Ivani? Lembra os profissionais da equipe, comunista e outros membros da equipe, né? Por exemplo, vamos supor, se uma pessoa estivesse adoentada com febre, ela ia chamar enfermeiros ou paramédicos para virem com a ambulância e levar a pessoa para o SUS. Se a pessoa tivesse fraturada, também ia trazer. Então, dependendo do que ela identifica através do sinal proporcionado pelo atendimento do cachorro, ela então chama correspondente ao aspecto de cada necessidade do coletivo. Olha que eu não sei se os ouvintes estão percebendo, eu estou sendo suficientemente clara, a importância dessa legenda que envolve não só o médico veterinário, mas como equipe multidisciplinar, envolve vários outros tipos de profissional. Fantástico. Envolve psicólogo, sociólogo, enfermagem, médicos, né? Nossa, é um trabalho espetacular. E aí então, a gente acaba vendo, né, doutora, como eu via muito no trabalho, no tratamento espiritual para animais, que é um problema não do animalzinho, é um problema familiar. Mas olha, Ivani, você está fazendo a doutrina espírita do coletivo. Imagina, doutora. Você está percebendo os indicativos. Conta aí, Ivani, muito interessante isso. Não, mas ontem, quando eu ouvia a doutora Rita falando, eu me lembrei dos casos do Alta, né, doutora? Que a gente percebia sempre que era uma questão familiar, não era um animal o problema. Um comportamento, muitas vezes vieram pessoas falando, meu animalzinho não era assim, ele está agressivo, ele está isso, ele está aquilo. Ou seja, era uma situação que estava ocorrendo em família. E falando espiritualmente, era uma questão, né, de obsessão familiar mesmo, não do cachorro, mas o animalzinho às vezes denuncia um problema que está na família. E aí a família, né, acha que o problema é o animalzinho e a gente conversa e faz o atendimento fraterno na pessoa e descobre que é um problema familiar. O animalzinho só está sofrendo as consequências disso, né? Ivani, acaba virando uma ajuda familiar, doutora. Olha, caros ouvintes, a Ivani me contou, eu não sei se ela já contou esse caso aqui, uma vez ela conta que chegou lá no Alta de Souza, né?
uma moça com um cachorrinho e ela... Não, é outro caso. Que chegou lá uma família de 3, 4 pessoas que não se falavam, um não falava com o outro, Exato. mas foram ao centro espírita porque alguém disse, olha, nesse centro espírita aí, eles fazem tratamento para os animais, eles chegam a curar os animais. Como todos gostavam muito, era cachorro ou gato, Ivani? Cachorro, doutora, era um poodlezinho. Como todos gostavam muito do animal, levaram o animal lá. O que que aconteceu, Ivani? Na sequência? Doutora, o primeiro conselho que eu dou é rezar junto com os animais, né? E eles eram espíritas, mas, mas ia muitos anos que não faziam mais o evangelho no lar. Eles voltaram a se falar, voltaram a rezar em família, tudo pelo animal. Então, Então, veja olha, a que ponto chega, né? É o que Caibar Schulte falava, que os animais são responsáveis, muitas vezes, pela manutenção da nossa família, né, doutor? mas é verdade. Que coisa, não? Olha, então a gente fazendo um paralelo, né, do que a doutora Rita falou no último sábado, sobre a medicina veterinária do coletivo, do ponto de vista da saúde orgânica e saúde mental dos animais e das pessoas, a Ivani está fazendo aí, paralelamente, um atendimento do coletivo, né? Lá no Alta de Souza, porque ela está, inclusive, reconhecendo indicativos, através dos animais, de necessidades da família, né? Dos familiares humanos, porque o coletivo ali envolve não só o animal, mas as outras pessoas da família, né? É Que uma coisa bonita, né? E eu estou vendo aqui... É a lei de Deus, né, doutora? Nos ajudar mutuamente, né? É verdade. Infelizmente, chegamos ao final, doutora. Eu estou vendo mesmo aqui. Então, eu só quero dizer que esse programa que a gente fez no último sábado, dia 18, com a doutora Rita Garcia, foi muito produtivo e foi um instrumento pedagógico de aprendizado para todos nós que participamos do programa, né? Como a Ivani também participou, e a gente tem que fazer isso mesmo, né? Ficar atento para as lições que a vida vai nos oferecer a cada dia. Pessoal, então até a próxima quarta-feira, um grande abraço para vocês, viu? Desejando, como eu falei no início do programa, que estejam a semana toda em perfeita harmonia da alma, ou seja, com saúde. Um abraço, viu? Aí, doutora. Um abraço, doutor, um abraço, caros ouvintes, um grande beijo a todos e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Você ouviu Nossos Irmãos Animais.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.